Hoje nós estaremos estudando um assunto que às vezes é polêmico no meio cristão, no meio da cristandade, mas ao mesmo tempo a Bíblia é esclarecedora. Hoje vamos falar sobre o pedobatismo. Pedobatismo. O que é pedobatismo, pastor? Pedobatismo, batismo infantil. É uma doutrina bíblica que não está explanada diretamente, mostrando que existe o batismo, mas mostrando como deve ser feito esse batismo. E vejam só, meus amados ouvintes, o batismo infantil não significa batizar uma pessoa com 12 anos, ou 13, ou 14, ou 15, não. Isso não é pedobatismo. O pedobatismo, ele é referente a crianças recém-nascidas. É o batismo de crianças recém-nascidas. Agora, ao contrário do pedobatismo, nós temos o credobatismo. O credobatismo é o batismo de adultos, pessoas que creem e confessam os seus pecados. Esse aí é puramente bíblico. Nós vamos passar o programa de hoje falando sobre esse assunto, para esclarecer melhor aos nossos ouvintes que ainda tenham dúvidas acerca de algo tão profundo. Vejam só que realidade. No passado, e não é num passado muito longe, não. Não é num passado tão distante. Um passado bem mais para cá. A Igreja Romana, ela já fazia esse tipo de batismo. Ela já usava esta prática para com os seus infantes, com os seus meninos, com as suas meninas, com as suas criancinhas. Isso num passado que não é tão distante. E até hoje, continua realizando esse tipo de batismo, o chamado pedobatismo, sob o pretexto de que um infante que não é batizado é considerado como pagão. Se diz que a criancinha, quando não é batizada, se torna pagã. O pagão é uma pessoa sem religião, uma pessoa indigente na religião. É aquele que é colocado à margem porque não tem religião. Porém, meus caros ouvintes, ser pagão não tem essa conexão com o pedobatismo, não. Nenhuma conexão. Até porque a palavra pagão, no seu original, diz de pessoas ou povos, principalmente os mais antigos, que tinham vários deuses. Pagãos são aqueles que servem a vários deuses, não tem a definição pelo Deus verdadeiro. Eles são os politeístas. Eles têm para cada ação um Deus, para cada caso um Deus. Esses aí são os pagãos. Não são aqueles que são batizados, os que deixam de ser batizados quando crianças, de forma alguma. Mas prestemos bem atenção, uma grande verdade, e ela não pode deixar de ser dita. A prática do pedobatismo, ou seja, o batismo de criança recém-nascida, hoje não é somente da Igreja Romana, não. Não é só de um segmento do cristianismo. Algumas igrejas evangélicas hoje também seguem o mesmo pensamento quando batizam as suas criancinhas de colo. Há muitos que fazem isso. Antigamente, a Igreja Romana encabeçava a ideia e dizia, como eu já falei, que uma criança, quando não era batizada nas águas, quando criancinha mesmo, era considerada
uma criança pagã. Mas hoje nós temos igrejas evangélicas que praticam a mesma ideia. Eles comungam com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, quando batizam as suas criancinhas de colo, os seus infantes, como assim são chamados. Os argumentos usados para tentar justificar essa prática do pedobatismo, isso principalmente no meio evangélico, aí diga-se de passagem, no meio evangélico, são vários. Mas nesta noite nós pretendemos falar pelo menos de 3 dos motivos que eles usam como argumentos para batizarem as suas criancinhas. E nós vamos começar a falar agora. Eu gostaria que, se o meu ouvinte deseja entrar também na conversa conosco, deve ficar à vontade. Liga para cá, se identifica e começa a falar conosco, vai interagir conosco dentro dessa matéria do estudo sobre o pedobatismo. Primeiro argumento usado por algumas igrejas evangélicas para batizar criancinhas de colo é que a circuncisão lá do passado é o batismo de hoje. É o argumento mais usado por aqueles que defendem o pedobatismo, ou seja, por aqueles que defendem o batismo de uma criancinha de colo. Vamos explicar o que é a circuncisão? Eu vou pedir para que o seminarista Denilson possa explicar aqui para os ouvintes o que é a circuncisão, ele também interagindo conosco nesta noite. Pastor, é um corte, né? É um mini processo cirúrgico, né? No órgão genital. No órgão genital. Masculino. No prepúcio, né? No prepúcio masculino. Eles, pela lei do passado, cortavam e aspergia-se o sangue. E aspergindo o sangue, então, estaria purificado do pecado. Isso é a circuncisão que a Bíblia fala. Então é um argumento usado por essas igrejas. A circuncisão do passado é o batismo de hoje, é o batismo do presente. Um argumento que a gente não encontra uma base bíblica direta. Direta não. É preciso ver isso. O segundo argumento é o seguinte: como na circuncisão a criança era levada a este ato pelos pais, né? E era no 8º dia, uma criança quando nascia era levada pela lei no 8º dia de nascida a ser circuncidada. E eles acreditam que no batismo, como o batismo é a circuncisão no passado, então a criancinha com 8 dias de nascida também deve ser batizada. É interessante, né? O argumento. Até que ponto nós vamos ver daqui a pouco se esse argumento é verdadeiro ou não. O terceiro argumento que é usado por eles é que a circuncisão era o sinal da aliança feita por Deus com Abraão e todos da sua descendência. Então eles acreditam que a criança fazia parte da descendência e por isso tinha que ser batizada igualmente a um adulto, ou seja, o pedobatismo é como se fosse o credobatismo. Creio que você está me entendendo, né? São argumentos usados por aqueles que defendem o pedobatismo, e eu estou falando dos evangélicos. Dos evangélicos. 3 argumentos usados por eles para poder batizar uma criancinha de colo. Mas aí, queridos ouvintes, nós vamos ver até que ponto estes argumentos estão certos ou errados, mas isso é à luz da Bíblia.
A Bíblia é quem define. A Bíblia Sagrada não erra. A Bíblia Sagrada, ela é inerrante e por isso nós lemos para explicar para os amados ouvintes. Vejamos aqui. Quanto à circuncisão, em primeiro lugar. Quanto à circuncisão, lá do passado, no tempo da lei, se o batismo de hoje existe em algum texto bíblico, a gente precisa ver, né? Ver se tem essa base bíblica. Essa circuncisão formalizando o batismo hoje. Quanto a essa circuncisão do passado, se o batismo de fato de hoje existe texto da Bíblia, vamos ver que tem um texto bem parecido que, se você não tiver segurança e não souber fazer uma boa interpretação, você termina concordando com o batismo de crianças. O texto está em Colossenses capítulo 2. Os ouvintes amados em casa vão ler esse texto, Colossenses capítulo 2, os versos 11 e 12. Eles usam esse texto como argumento para dizer que a criança de colo tem que ser batizada, porque senão se torna uma pagã. O verso 11 diz assim: nele, quem é esse nele? Cristo. Em Cristo também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, ou seja, cortando o prepúcio, como foi avisado aqui agora há pouco e explicado, mas pela remoção do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Ou seja, isso é o batismo que eles falam. O verso 12: tendo sido sepultados, simbolicamente no batismo, né? Porque batismo é um símbolo, juntamente com ele, ou seja, os circuncidados e Cristo iguais no batismo. Eles creem dessa forma. No batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Pois bem, isso é um texto. Você marcou o texto, Colossenses capítulo 2, 11 e 12. Vocês acompanharam bem, queridos, a leitura desse texto? E agora já dá para vocês entenderem que a Bíblia não diz que a circuncisão do passado é o batismo do presente. O seminarista Denilson, que está conosco aqui, acompanhando o estudo, participando conosco, o que nos diz, Denilson? Esse texto bíblico afirma que a circuncisão do passado é o batismo do presente? Não, pastor, não. Presbítero John também. É um texto conhecido, muito conhecido, mas nós precisamos ter cuidado na interpretação, porque senão vamos dizer, de fato, a circuncisão do passado é o batismo do presente. Será que o texto diz isso? O texto de Colossenses 2, 11 e 12. Pastor, a circuncisão foi um mandado de Deus para Abraão, né? Para Abraão, Abraão. E se estendeu a todo Israel. E nós temos aí, mostrando que o Senhor Jesus, ele cumpriu a lei, e a pregação do Evangelho deve ser levada para os gentios. Nós não temos nenhuma base bíblica para dizer que agora os gentios vão ter que fazer a circuncisão, porque ela foi feita em Cristo. Ela foi feita em Cristo. Aquilo que você não podia fazer, que você não pode fazer, Jesus, ele fez por você. E entra muitas coisas, não somente a circuncisão, entra o sábado, que também era guardado pelos judeus, a guarda do sábado, a circuncisão e outras coisas a mais, que foi reservado para um tempo, uma ocasião. Mas em Cristo nós temos a plenitude, temos a graça de Deus, a plenitude. E dizer que a circuncisão é uma figura, né,
para o batismo, que já que hoje nós não fazemos a circuncisão, agora batismo de crianças que não sabem nem o que é arrependimento, isso aí é no mínimo, pastor, uma heresia. Então, o texto de Colossenses capítulo 2, 11 e 12, é o que nós estamos estudando nesse momento, não diz que a circuncisão lá dos judeus do passado, hoje é o batismo que nós fazemos. O texto não diz isso. Mas eu vou reler o texto, e o meu ouvinte em casa fica acompanhando, para melhor se aprofundar e ter certeza do que se diz. Você pode ler, Denilson, Colossenses capítulo 2, 11 e 12 na sua linguagem. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, claro que o texto não está dizendo, não tem essa base, mas existem teólogos, existem estudiosos que entendem que o texto está dizendo o seguinte, que a circuncisão do passado, que era feita lá pelos judeus, é o batismo de hoje para nós. A ligação que tem aqui entre circuncisão e batismo é nenhuma. Apenas ele está dizendo, a circuncisão deixou de existir porque em Cristo foi cumprido o batismo. Ou seja, em Cristo a circuncisão foi feita. Em Cristo foi circuncidado, sim. Nós vamos ver no decorrer desse estudo. É isso que o texto está dizendo. Nada que o batismo do presente seria a circuncisão do passado. O texto não diz isso. Mas sendo assim, então, o que é que a Bíblia está dizendo em Colossenses 2, 11 e 12? Se não está dizendo que o batismo do presente é a circuncisão do passado, o que é que esse texto está dizendo na sua íntegra como interpretação para a nossa vida? Bom, o texto está dizendo que em Cristo, olha como é diferente, meus amados, em Cristo Jesus, que morreu na cruz, eles também foram circuncidados, não na carne, ou seja, não aquela circuncisão que cortavam parte do órgão, dava-se um corte no órgão genital masculino para aspergir o sangue. Ele está dizendo que não daquele jeito, no prepúcio, mas pela fé da ressurreição, ou seja, do batismo tem esse sentido. O batismo real tem o sentido de sepultamento, e aí alguém que é batizado ressuscita como uma nova criatura. Isso aí é bíblico. Mas vejam só, o texto não diz que o batismo de hoje substitui a circuncisão do passado, de jeito nenhum. Aliás, não é isso que a Bíblia diz. A circuncisão era para a purificação do corpo, e batismo é para a confirmação de salvação da alma. É diferente. A imundície do corpo era tirada através de uma circuncisão, que também era simbólica, porque não era por cortar, fazer um corte no órgão genital que purificava de pecado. Não era, mas isso era símbolo. Assim como também batismo não tira pecado de ninguém, não salva ninguém. É preciso que se entenda isso. É isso, a interpretação correta, originalmente da Bíblia Sagrada, é essa aqui. Porque o texto não fala desse batismo substituído da circuncisão de ontem, de forma alguma. A circuncisão era, olha como é diferente. A circuncisão purificava o corpo, mas o batismo não purifica corpo nenhum. É só uma confirmação do que você já recebeu, que é a salvação. Tem nada a ver. Bom, batismo não salva? Não. Mas ele confirma a salvação que já se recebeu. Ele não salva.
Vejam que um ladrão lá na cruz, um malfeitor na cruz do Calvário, não foi batizado, mas foi dito para ele: hoje você vai estar comigo lá no paraíso, sem batismo. Então não é que salva, mas ele confirma a salvação que uma pessoa tem. Então, meus queridos, dizer que o batismo deve ser praticado com base no argumento de que a circuncisão é o batismo de hoje, e na circuncisão a criança era incluída também naquela geração de Abrão, não é justificável. Sabe por quê? Porque a Bíblia não diz que o batismo substitui a circuncisão em nenhum local. Batismo é batismo, circuncisão é circuncisão. E nós vamos ver no decorrer do estudo que até mesmo na época da circuncisão já houve um período que tinha batismo. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Um era na carne e o outro na consciência. O batismo é na consciência, a circuncisão é na carne. Mas eu quero chamar a sua atenção, meu caro ouvinte, ainda neste primeiro argumento, para dizer que os defensores do pedobatismo, ou seja, os defensores daqueles que batizam as suas criancinhas com 8 dias de nascidas, eles não usam um outro texto que é similar ao teor do que nós estamos falando, o teor deste assunto, talvez porque o outro texto esclareça melhor, e muitos fogem dele, porque se ler o texto vai quebrar o argumento, esse argumento que nós estamos dizendo aqui. Vejam, sobre o batismo atual substituir a circuncisão lá do passado, a arca de Noé, vejamos aqui a arca de Noé, se fosse assim também seria o batismo de hoje. Se a circuncisão fosse o batismo de hoje, ou o batismo de hoje substituísse a circuncisão, a arca de Noé, aquela arca de Noé que Deus mandou ele fabricar, também seria substituída pelo batismo de hoje. Vejam só, o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, 18 a 21, para a gente confirmar o que a gente está dizendo. Os ouvintes abrem a Bíblia Sagrada, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, os versos 18 a 21, que dizem assim: pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E você sabe qual é a aplicação que a gente faz para explicar esse texto? É uma aplicação que serve para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Circuncisão no passado, na carne, e consciência no batismo, o texto vai dizer isso. Olha lá, o verso 18, já lemos. O verso 19, o que é que diz? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Vê o verso 20, diz assim: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se construía a arca, na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Veja bem, a arca prefigurava o batismo do presente. Quando diz que poucas pessoas foram salvas, é prefigurando. Vem o verso 21 e diz: o batismo que corresponde a isto, agora também salva vocês. O batismo que corresponde a isso, não sendo a remoção das impurezas do corpo, ou seja, da circuncisão, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, ou seja, através do batismo, por meio da ressurreição de Cristo. Esse é o significado
do batismo. É interessante isso. Mas vejam só. O salvamento das pessoas nos dias de Noé prefigurava a salvação dos homens nos dias atuais. Prefigurava. Não quer dizer que é a mesma coisa. Não quer dizer que é a mesma essência. Prefigurava. Mostrava que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, mas mostrava que outra iria acontecer. Mas, meu caro ouvinte, se você ainda está com a Bíblia aberta nesse texto, veja que no verso 20, 1 Pedro, capítulo 3, o verso 20, está escrito que apenas 8 pessoas se salvaram através da água naqueles dias de Noé. Apenas 8. Quem são essas 8 pessoas? Vamos ver aqui, presbítero Johnny Kleber, participando conosco. Quem são essas 8 pessoas que se salvaram nos dias da Arca de Noé, prefigurando o batismo do presente? Vamos lá. Pastor, não sei os nomes, né? Não, os nomes, não existem os nomes deles aqui assim, diretos, mas quem eram as pessoas? Era Noé, né? A mulher de A Noé. não ser os nomes dos filhos de Noé, né? É. Como é que são os nomes deles? Os 3 nomes, quem lembrar? Aí nós temos que ir para a Bíblia, né? Para a Sim. gente ler lá, né? Mas Assim, o seminarista está dando a ideia aqui que é correta. Sem Cã e Jafé. Os 3 filhos a gente sabe os nomes, mas das outras pessoas a Bíblia não cita exatamente os nomes. Mas essas 8 pessoas, vamos fazer a conta aqui, porque a gente está falando de pedobatismo, mostrando que uma coisa não tem nada a ver com a outra, como alguns teólogos estão achando, não tem nada a ver. E vamos provar que o pedobatismo não é de fato hoje o batismo atual. Vamos provar isso nesta noite aqui, no programa Falando ao Coração. Bom, as pessoas são Noé e seus filhos. Dá para entender, ouvinte amado? Noé e os filhos, vamos lá, vamos contar. O presbítero John quem vai contando aqui. Noé com mais 3 filhos. Tá 4, né? Aí vem, vamos ver. Aí vem aí, quantas noras Noé tinha? 3. 3 noras. Se ele tinha 3 filhos, 3 noras. Obviamente, é porque a Bíblia só fala das suas noras. Dá 7, né? E mas quem? Quem está faltando aqui? A mulher de Noé. A mulher de Noé. Então, exatamente essas 8 pessoas que foram salvas lá nos dias de Noé, aquelas pessoas que entraram na arca. Então, exatamente 8 pessoas. Observem bem, meus caros ouvintes. Aqui tem uma explicação interessante. O argumento dos que defendem o pedobatismo, ou seja, o argumento primeiro aqui dos que defendem o batismo de criancinha de 8 dias. Batizaram uma criança com 8 dias. Porque na circuncisão era assim, ao 8º dia. Aqueles que defendem esse argumento do pedobatismo, batismo infantil, nesse argumento aqui eles vão cair diante da realidade do texto dos que foram salvos através da Arca de Noé. Por quê? Presta atenção comigo. Se o batismo substituísse a circuncisão lá do passado, somente o ser masculino participaria do batismo. É para entender. Porque a circuncisão não era só para o ser masculino? Não era para a menina, era só para o menino. Observem esse detalhe. Denilson, seminarista, você é muito detalhista. Então observe. Se o batismo de hoje substituísse a circuncisão do passado, a qual na Arca de Noé também prefigura a mesma coisa, então as mulheres se perderiam, não seriam salvas, porque elas não podem ser circuncidadas.
Pois é. Olha que quebra de argumento aqui. Um detalhe importante. Um detalhe muito importante. Eu tenho ouvido alguns teólogos renomados, famosos, usando esse argumento. Não, porque a circuncisão do passado é o batismo de hoje. O batismo de hoje substitui a circuncisão do passado. E não é, porque na circuncisão, só quem era circuncidado era o ser masculino. O feminino não podia ser circuncidado. E na Arca de Noé, que prefigura o batismo, veja lá, tinha as 3 noras de Noé e ainda de quebra a esposa. Então o argumento está quebrado. Está quebrado. A gente dá uma pausazinha aqui nessa parte do estudo para abraçar um irmão nosso, irmão Nelson, fotógrafo. E escuta todos os nossos programas. Ele fica lá, não sei se está deitado ou mesmo assentado lá na sala, lanchando agora. O Nelson gosta de lanchar. Quem é que não gosta? Com a família, ali na casa dele, na residência dele, escutando o programa Falando ao Coração. Então, vejam que o argumento está quebrado. Não tem como prosseguir teólogo algum em dizer que o batismo de hoje, presbítero John Kleber, substitui a circuncisão do passado. Não pode. Então nenhuma mulher hoje poderia ser batizada. Nenhuma ia ser batizada. Nenhuma. E as mulheres são batizadas hoje, Denilson, pode? São sim. Devem. Devem ser batizadas. São, pode. Não há proibição. E por que na circuncisão o corte era somente no órgão genital masculino? Veja que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Dizer que o batismo de hoje substitui a circuncisão do passado, está quebrado esse argumento. Mas vejam, não na originalidade, mas na similaridade. Isso da circuncisão, algo similar à circuncisão, isso com o batismo nos dias de Noé, bom, já acontecia o contrário, lá nos dias de Noé já era o contrário. A similaridade não se encaixaria aqui. As noras de Noé, bem como a sua mulher, foram salvas naquele dia do dilúvio, prefigurando o batismo. E se fosse circuncisão, estariam fora. Então, não se deve dizer que o batismo substitui a circuncisão, nem também que o batismo é a circuncisão do passado diretamente, simplesmente para defender o pedobatismo, ou seja, o batismo de crianças, porque a criança no passado era circuncidada, então no batismo tem que ser batismo infantil, batismo de infante. Explicando que na circuncisão, a criança era circuncidada e por isso a circuncisão tem que ser de fato batismo hoje. Está tudo errado de cabeça para baixo, não é assim que a Bíblia ensina. Então, estamos convictos de que aqui cai o primeiro argumento dos que defendem o batismo de recém-nascidos. Cai por terra, quebra-se. Não tem base, não tem colunas para sustentar. Mas vejamos o segundo argumento. O primeiro está quebrado. Batismo não substitui circuncisão do passado. Vamos ao segundo argumento. Como esse povo encontra argumento? Como encontra? E isso está no meio da igreja evangélica, hein? Alguns, para se safarem da culpa, dos erros, das doutrinas falsificadas, apontam sempre para o mundo. Aí dizem assim, não, mas quem criou o batismo, o pedobatismo, foi a igreja romana. Não, senhor. Não foi, não. Você sabe quem foi que de fato trouxe o pedobatismo para a igreja cristã? Para John Kleber, tem ideia quem foi que trouxe?
o pedobatismo, o batismo de crianças para a igreja cristã, quem foi que trouxe? Eu acredito que deve ter sido algum reformador, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Martinho Lutero é um deles. E o outro é Zwinglio. Foram os dois que trouxeram o pedobatismo, a ideia de pedobatismo, para o cristianismo. Não era, mas eles dois trouxeram. A história da igreja mostra isso. Lutero foi o principal reformador. Mas também a história diz, ele não queria sair da igreja católica. Você sabia disso? Que Lutero não queria sair de lá. Lutero queria continuar lá com essas ideias. Mas aí ele preferiu reformar. Porque os de lá não aceitavam, ele disse, então eu saio. Saiu, mas ele não queria sair. Ele queria apenas reformar essas ideias. Vamos ao segundo argumento. O segundo argumento que tenta sustentar o pedobatismo diz que, como a criança na circuncisão era levada ao ato no 8º dia, no batismo de hoje, a criancinha de colo também deve ser batizada. Denilson, seminarista, olha que coisa, que argumento bem encaixado. Se nós não estivermos atentos, a gente cai. Se o ser humano não estiver atento no estudo bíblico, nos versículos da Bíblia, ele cai. Porque o argumento diz o seguinte, que como a criança na circuncisão era levada ao ato no 8º dia, uma criança era circuncidada com 8 dias, isso pela lei. No batismo de hoje, já que o batismo substitui a circuncisão, então a criancinha de colo com 8 dias é para ser batizada também. E agora? O que é que se faz com esse argumento? Jogar para o alto não pode. Você já viu, Denilson, uma pausazinha aqui. Você já viu em alguma igreja evangélica o pedobatismo? Não. Não. Nunca viu. Não. O presbítero John já presenciou em alguma igreja evangélica o pedobatismo, o batismo de uma criança? Eu nunca presenciei não, pastor, mas eu sei que existe. Mas não precisa dizer o nome da igreja, né? Por uma questão de ética. Mas são várias. São várias igrejas evangélicas que andam na mesma defesa dessa fé com a igreja romana. Poxa, sim. Elas andam juntas com a ideia de que o pedobatismo é necessário para uma criança. Muitas igrejas evangélicas, hein? Inclusive algumas tradicionais, dizendo que a criancinha de colo também deve ser batizada. Certamente Denilson, quando era criancinha, foi batizado nessa mesma ideia, o pedobatismo. Sim. Aos 8 dias, mais ou menos, de nascido. Não lembro. Mas mais ou menos, né? Porque a tradição levava para 8 dias. Vejam só, que uma criança com 8 dias de nascida era circuncidada, isso aqui é verdade. Pela lei, uma criancinha com 8 dias tinha que ser circuncidada. Os pais levavam o menino e lá dava-se um corte no órgão genital masculino para que o sangue aspergido pudesse purificar a criança. Denilson, ouvintes, seminarista Denilson e presbítero John Kleber, o instrumento que muitas vezes fez a circuncisão foi uma pedra pontiaguda. Uma pedra pontiaguda. Cortava-se para o sangue jorrar e aí seria a purificação do corpo. Que coisa, hein? Mas que uma criancinha com 8 dias de nascida, na lei, ela era de fato circuncidada, isso aí é bíblico.
A Bíblia não vai dizer que uma criancinha era batizada com 8 dias, mas circuncidada ela era. E eu aproveito aqui esse espaço, essa paradinha também aqui, para mandar um abraço para o nosso amigo, um sargento da polícia que nos escuta aqui todos os domingos à noite. Está ligado? Eu não estou lembrado aqui o nome dele, mas ele comanda aqui a polícia, as rotas, e conversando comigo, ele esteve me dizendo que escuta o nosso programa a cada domingo à noite. Se ele estiver me escutando e quiser dar o toque aqui para mim, para lembrar o nome dele, eu estarei citando o seu nome aqui. Bastante amigo meu, um batalhador pela segurança aqui na cidade de Alagoa Nova, nos escutando a cada domingo. Então, o que é bíblico é a circuncisão de uma criança, é bíblico. É só a gente olhar para o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Vamos ler de 1 a 3. Os ouvintes em casa podem abrir a sua Bíblia, seja ela qual for. Lucas, capítulo 12, de 1 a 3, diz assim: O Senhor disse a Moisés, verso 2: Diga aos filhos de Israel. Aliás, esse é o texto contrário. Esse é o texto de Levítico que eu estou lendo. Levítico capítulo 12. Lucas é a confirmação no período da graça. Levítico capítulo 12, de 1 a 3. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, olha lá a complicação. Se uma mulher conceber e tiver um menino, ficará impura durante quantos dias, Nilson? 7 dias. Olha a lei aqui, ó. Isso era como nos dias da sua menstruação. Está escrito assim, dessa forma. E aí ficará impura. Vamos estudar rapidamente isso aqui. Uma mulher, naquela época, daquele período da circuncisão, tivesse um menino, então, durante 7 dias, ela ficaria impura por esse nascimento. O verso 3 diz: E no 8º dia, o menino será circuncidado. A mulher tinha o menino, e aí, para ficar purificado com 8 dias, o menino era circuncidado e a mulher ficaria impura durante 7 dias. Interessantíssimo isso. Na lei, a mãe ficava impura e o menino era circuncidado no 8º dia de vida. Vejam que o argumento dos pedobatistas, atenção, não confundam pedobatistas com irmãos batistas, não confundam. Estamos falando dos pedobatistas, ou seja, daqueles que creem que uma criancinha de colo podem ser batizadas as criancinhas de colo. O argumento desses pedobatistas já começa a se desmoronar, porque na circuncisão havia impureza de uma mulher quando nascia o filho. E o filho dessa mulher tinha que ser circuncidado para ser purificado também. Vejam só a quebra de argumento. Parece que o menino já levava a impureza da mãe quando nascia. Veja se não parece isso. O menino já levava a impureza da mãe, por isso tinha que ser circuncidado. A mãe ficava impura, então o filho que nascesse dela era impuro também, por isso que tinha que ter a circuncisão. Mas será que hoje, na época do batismo, Denilson, isso é aplicável? Não. Não se encaixa. Veja que o argumento começa a se desmoronar. Se batismo substituísse a circuncisão do passado, então aqui já estava sendo quebrado o argumento de qualquer pessoa que ache dessa natureza. Não era assim? A gente não leu o texto de Levítico? Os textos dos evangelhos confirmam o que já vem lá do Velho Testamento.
Levítico, que era um livro da lei, mostra que a mãe, tendo o bebê, ficava impura durante 7 dias. E no 8º dia, então o menino seria circuncidado. A prova é que o rei Davi, lá do Velho Testamento, certa vez ele disse: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51:5. Veja que a ideia era essa. O menino só era circuncidado porque foi gerado em pecado. É o que ele diz. Você confere em casa, meu amigo. Salmo 51, o verso 5. Ele diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que é que isso mostra? Que o ser humano já traz em si a raiz do pecado. Lá no passado, a mãe ficava impura e o filho tinha que ser circuncidado. E por isso mesmo, queridos, a Bíblia Sagrada diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, porque já vieram com a raiz do pecado. Na sua opinião, Denilson, na sua opinião mais bíblica, a criança quando nasce já vem em pecado? Romanos 3:23 na Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e afastados estão da glória de glória Deus. de Deus. Né? Foi o próprio Rei Davi que disse, né, que em pecado, né, nasceu. E em pecado foi concebido pela mãe dele. Isso parece isso, que o pecado da mãe passa para o filho no seu nascimento. É que é isso? Não. Não é, não pode ser. A raiz do pecado já vem lá desde Adão. A maldição do pecado já vem desde Adão. Quando ele fala em pecado me concebeu a minha mãe, não é que a mãe era pecadora e por isso concebeu ele no pecado, não. É porque ele já carrega o pecado desde Adão. Todos nós somos pecadores, irmãos, somos. Pastor peca, Denilson? Sim. Peca, não peca? Peca. E padre peca? Também. Também. Seminarista também. Seminarista também. Presbítero peca? Peca. E você sabe quando é que ele peca mais ainda? Sabe quando é que um pastor peca mais? Um seminarista peca mais? Um presbítero peca mais? Um irmão peca mais? Sabe quando é que é? Você já imaginou? É quando ele está ensinando uma coisa e ele mesmo não faz. Também, mas tem uma forma de ele pecar demais. É alto índice do pecado dele. João está lembrado. Presbítero, quando é que uma pessoa peca mais? Quando é que uma pessoa peca mais? Pastor, não existe grau de pecado, né? Sim. Pecadinho, pecadão, é tudo pecado. Não, pelo tamanho. Mas tem o pecado que é para a morte. Esse aí é mais. Existe o pecado para a morte. Quando é que a pessoa peca mais? Eu me lembrei agora quando Jesus disse foi para Herodes ou foi para Pôncio Pilatos, né? Que disse que quem te entregou tem maior pecado, né? Sim, maior pecado. Maior consequência do pecado, então. É, verdade. Uma pessoa peca mais quando ela diz que não peca. Sem dúvida alguma. Quando ela diz que não peca, é quando ela peca mais. Com certeza. Por isso que Denilson disse que pastor peca, diz que padre peca. Foi você que disse, não foi, Denilson? Com certeza. Só citei o que a Bíblia diz. Mas peca. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, que uma criancinha com 8 dias de nascida era circuncidada, isso aí é verdade, está na Bíblia. Nós vemos agora lá em Levítico, não é em Lucas, não é o texto de Levítico. Lucas, os evangelhos mostram que já está vindo do Velho Testamento, o regime da lei. Mas era dessa forma. As criancinhas eram circuncidadas com 8 dias. Será que Jesus foi circuncidado com 8 dias? Jesus foi circuncidado ao 8º dia, será? Será que Jesus foi circuncidado? Passou por esse processo? Bom, João Batista foi.
João Batista foi circuncidado ao 8º dia. E aí, agora entra o texto de Lucas, que já vem de lá. É uma referência lá do Velho Testamento. Lucas, capítulo 1, o verso 59, diz que João Batista foi circuncidado ao 8º dia. E Cristo foi circuncidado também ao 8º dia, presbítero Johnny? Será que Cristo foi circuncidado ao 8º dia? Ou deixou passar mais alguns dias perto do batismo dele? Cristo, nosso Pastor, Cristo. o que eu me lembro que ele cumpriu Toda a lei. Cumpriu a lei, né? Então ele deve ter sido batizado ao 8º, aliás, circuncidado ao 8º dia. Verdade. Cristo foi circuncidado ao 8º dia. E foi quando lhe deram o nome de Jesus pela lei. Está em Lucas capítulo 2, o verso 21, mostrando que Jesus foi circuncidado. Tudo isso é verdade. Tudo isso fala da verdade que a Bíblia Sagrada nos ensina. Porém, querer transferir costumes da circuncisão, ou seja, do sentido idêntico da circuncisão, transferir para o batismo, o presbítero John já disse uma palavra nesta noite e ela é pesada. Isso é o que, presbítero John? O irmão falou. Querer transferir a circuncisão para o batismo é o que? Uma grande o quê? Sim, é o mínimo uma heresia, né? Uma heresia. E o seminarista Denilson, que está estudando sobre isso, vai explicar para os ouvintes o que é uma heresia. É um ensino errado. Você pega um texto das Escrituras e dá uma interpretação errada. Então, pelo Falso. que se entende, né, Denilson? Dizer que batismo é a substituição da circuncisão, com algumas restrições, sim, para justificar o pedobatismo, não está certo. Batismo não substitui circuncisão. Mas vejam que essa ideia de batismo substituir a circuncisão esbarra na ideia bíblica. Aí onde é que está? Os teólogos podem usar qualquer argumento, com todo o respeito que eu tenho a todos eles. Eles podem usar qualquer argumento. Mas, se chegar a esbarrar na Bíblia, os argumentos caem. Sabe por quê, queridos? Porque o batismo, em sua ideia, já existia na época da circuncisão. E agora, existia sim ou não? Na época da circuncisão. Não na época da criação. Mas na época para cá, com circuncisão, já existia, ou na época do batismo já existia a circuncisão. Será que é verdade isso? Na época da circuncisão, ou na época do batismo, já existia circuncisão? O que vocês dizem? E os ouvintes também podem ligar. Será que na época do batismo já existia a circuncisão? Gera um silêncio grande, né? Mas a Bíblia responde. Os israelitas, eles foram batizados na nuvem e no mar. É o relato de Gênesis capítulo, logo lá, no início, já fala acerca daquilo que foi realizado, o batismo na nuvem, já assim, e no mar. O livro do Êxodo, por exemplo, Êxodo vai mostrar esse batismo. E como eu falei, aliás, não é o livro do Gênesis, é Êxodo. O livro do Gênesis está no Pentateuco, mas é o livro do Êxodo que vai falar exatamente sobre esse batismo. O que era esse batismo da nuvem, Denilson? O que era esse batismo da nuvem e do mar que Moisés batizava aquele povo? O texto é no Êxodo. E se nós formos lá para, por exemplo, o Novo Testamento, pegando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 10, os versos 1 e 2, esse texto vai confirmar o que Êxodo já falava do batismo da nuvem e o batismo no mar.
em época de circuncisão. Em época de circuncisão. Vejamos aqui no Novo Testamento, então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, 1 e 2. O que é que diz, Denilson? 1 Coríntios 10, 1 e 2. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Olha lá. Época, sim, época da lei, onde havia a circuncisão, mas houve batismo lá. Isso não justifica dizer que hoje o batismo substitui a circuncisão, porque lá tinha, sim, dois. Em épocas diferentes, mas existia na mesma linhagem. Então, esse texto de 1 Coríntios 10, 1 e 2 é referente ao batismo que houve na nuvem e também no mar. O registro não é no Gênesis, não. O registro é em Êxodo, capítulo 14, de 18 a 22. Vejam que já existia o batismo e eles foram batizados lá na nuvem e também no mar, na época de Moisés. Pois bem, no período da circuncisão, já existia a ideia do batismo. Nuvem e mar, tudo isso em Moisés. Então, nós não podemos afirmar que o batismo é a circuncisão do passado para adaptarmos ao pé do batismo, o batismo de crianças, de forma alguma. Quem crê que deve batizar a criança vai usar esse argumento, mas esse argumento está acabando de cair. É assim, portanto, o segundo argumento dos pedobatistas, ou seja, daqueles que creem que a criancinha deve ser batizada com 8 dias de nascida, o batismo dos infantes, também está caindo por terra. Está também quebrado nesse momento. Não tem ideia bíblica direta para isso. Bom, passados os dois argumentos, vejamos o terceiro argumento para a gente concluir, Denilson, provando que batismo de infantes não é bíblico. É, ideologicamente falando, da cabeça de alguns, traçando planos da história. Vamos ao terceiro argumento para a gente concluir. Eu vou precisar aqui do seminarista e do presbítero para darem algumas ideias acerca desse último ponto. E os ouvintes de casa também podem estar conosco interagindo. Terceiro argumento dos pedobatistas, daqueles que creem que criancinha de colo, criancinha com 8 dias é para ser batizada. Bom, vejamos o que é que eles dizem. Eles dizem que a circuncisão, você já está bem familiarizado com essa palavra, né? Circuncisão. Eles dizem que a circuncisão era o sinal, olha que coisa, como tem peso. A circuncisão era o sinal da aliança feita por Deus com Abrão e também com toda a sua descendência. Então, segundo eles, os pedobatistas, segundo eles que creem no batismo de criancinhas de colo, sendo com Abrão a aliança e toda a sua descendência, então as crianças fazem parte da descendência e por isso uma circuncisão de colo naquela época deve ser também o batismo hoje de criancinha de colo. Já pensaram que coisa? Que entremeilhado de ideias. Se Deus fez uma aliança com Abrão lá na circuncisão e as criancinhas faziam parte da descendência de Abraão, então estão debaixo da mesma aliança, debaixo da mesma bênção, por isso tem que ser circuncidadas hoje no batismo. Será que é assim? Não, elas não têm que ser circuncidadas. O batismo para eles substitui a circuncisão que era no passado. Mas vamos ver até que ponto isto é verdade. Que a circuncisão
era um sinal da aliança, isso aqui ninguém tem dúvida. Foi mesmo. Foi feita por Deus com Abrão e também com toda a sua descendência. A Bíblia registra isso. Agora sim, a gente vai lá para Gênesis. Gênesis capítulo 17, os versos 10 e 11. O que é que dizem eles para nós? Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. O verso 11 diz: vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal da aliança entre mim e vocês. Está vendo, presbítero Johnny Kleber? A aliança que Deus fez com os israelitas e com a descendência deles é o seguinte: Deus iria abençoar, mas a circuncisão, o corte no órgão genital masculino, serviria de sinal dessa aliança que Deus iria abençoar toda a sua descendência. Tudo isso está escrito, tudo isso é bíblico? É. Agora, e o que é que está de errado nisso tudo? Se o que está escrito na Bíblia é isso. Bom, sabe o erro onde está, meu caro ouvinte? O erro é a ideia dos pedobatistas, que diziam o seguinte: porque a circuncisão foi o sinal da aliança com Abraão e a sua descendência, e a descendência era também de crianças, então, com a circuncisão, que era do passado, o batismo atual deve ser a circuncisão do passado, e criança também pode ser batizada com 8 dias de nascença. Mas isso está errado. Essa ideia está errada. Se está errado, então vejamos aqui a ideia correta. Pelo batismo, uma criancinha de colo também poder receber, dizendo que foi circuncidada no passado e no batismo tem que ser também, está errado. Mas, portanto, vejamos. Eu gostaria de pedir a sua atenção para este finalzinho de estudo. Em primeiro lugar, na circuncisão, Denilson, a prática era pela força da lei. A circuncisão era pela força da lei. Mas no batismo, não. A confissão de pecados era necessária no batismo. E uma criança de colo não pode confessar pecado de forma alguma. Ou será que pode, seminarista? Uma criancinha com 8 dias de nascida vai ser batizada e ela tem condições de confessar pecado? Ela não tem consciência ainda, né? Do erro. Apesar de ser pecadora porque nasceu em pecado, uma criancinha, mas ela não tem a consciência para confessar os seus pecados. Vejam o evangelho, por exemplo, de Mateus capítulo 3, o verso 6. O batismo era assim, ó. Aliás, no batismo é assim. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Não as crianças, mas os adultos. Aqui tem o credo ao batismo. O pedobatismo é antibíblico, mas o credo ao batismo existe. As pessoas vinham e confessavam os seus pecados e eram batizadas no Rio Jordão. Era lá que eles se batizavam na sua maioria. Na sua maioria. Segundo lugar, na circuncisão, somente o sexo masculino era submetido à intervenção. No batismo, tanto o homem como a mulher são batizados. Vejam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, na circuncisão, uma criancinha do sexo feminino estaria fora. Por quê? Porque teria que ser batizada, será? Vejam que circuncisão não tem nada a ver com batismo. Batismo não substitui circuncisão de forma alguma. Porém, no livro de Atos
dos Apóstolos, capítulo 8, o verso 12, você vai encontrar o seguinte como confirmação. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que pregava o evangelho, né? Porque os evangelizavam naquele momento, estava evangelizando aquele povo, Filipe estava evangelizando. E ali falava a respeito do reino de Deus, quando Filipe falava a respeito do reino de Deus, e também falava no nome de Jesus, que é a coisa que hoje o povo tem medo às vezes de falar no nome de Jesus. Filipe falava, pregando esse evangelho, falava no nome de Jesus, e Jesus não era um Jesus à parte, era Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. As pessoas iam sendo batizadas quando aceitavam, iam sendo batizadas, tanto homens quanto mulheres. Só não fala de crianças sendo batizadas. A Bíblia não fala em batismo de crianças. Terceiro, Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Com certeza a gente já leu isso. Lá em Lucas capítulo 2, o verso 21. Mas o seu batismo só aconteceu cerca de 30 anos, Denilson. Jesus foi batizado com cerca de 30 anos. Isso não foi perto do batismo. Jesus foi consagrado, Jesus foi circuncidado com 8 dias, agora, batizado com 8 dias, Jesus não foi. Vejam o Evangelho de Lucas, capítulo 3, o verso 23, diz assim: ora, Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou o seu ministério. Isto foi após o batismo. Aí a pergunta que se faz é a seguinte, nós estamos concluindo o estudo nesta noite. Por que não batizaram Jesus com pelo menos 6 meses de idade? Por que não batizaram Jesus com os 8 meses de idade? Por quê? Aí vão dizer, não, porque ele tinha que ser circuncidado com 8 meses. E daí? Circuncidava há 8 meses, são 30 dias a cada mês. Escolhia uma data circuncidava, a outra acontecia o batismo. Mas Jesus não foi batizado quando era criança. Jesus não participou do pé do batismo que hoje se tem aí. Batismo de crianças, batismo de criancinha de colo, chorando, vão lá e jogam água na cabeça da criancinha. Ou, como eu vi na internet, um padre lá que batizava assim, jogando a criancinha dentro da bacia mesmo, ela chorava. Sim, costume. E tem um pastor que coloca a criancinha no braço e tome água na cabeça dela. Na época do batismo do mar e da nuvem, a circuncisão já existia. E a aplicação que nós fazemos é o seguinte, é que o pedobatismo não é bíblico. E afirmamos, não só aplicamos, mas afirmamos que o pedobatismo não é bíblico. O pedobatismo não é bíblico. Batismo de criança não é bíblico. Bom, a introdução, a colocação do pedobatismo na igreja, como eu já falei, eu vou concluir falando isso aqui, se deu por conta de Martinho Lutero. Na igreja evangélica, na igreja chamada cristã, o batismo de criança se deu por conta dele. Ele disse que a criancinha tinha que ser batizada. Tinha que ser batizada. E como Johnny Kleber disse, pelos reformadores. Os reformadores. Martinho Lutero. O que reformou a igreja cristã foi ele. Indicado por Deus foi ele. Mas Martinho Lutero e Zwinglio trouxeram o pedobatismo para a igreja. Porém, Calvino, mas Calvino não trouxe, né? Calvino concordava. Calvino aí já era mais maleável. Portanto, os dois que se destacaram trazendo foi Martinho Lutero, esse que já é conhecido na história, e Zwinglio também, 2 teólogos
estudantes, trouxeram o batismo de crianças para a igreja cristã. E, por consequência, a igreja evangélica entrou por essa. Porém, não está na Bíblia o batismo de crianças. Não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, nós não orientamos ninguém a fazer. Cada um que queira fazer a sua doutrina particular, que faça. Se você crê que deve batizar uma criança de 8 dias, dizendo que substitui a circuncisão do passado, pode fazer. Porém, se torna um ato sem apoio bíblico. Porque o apoio bíblico, se você olhar, Jesus foi batizado com quase 30, uns 30 anos. Quase 30. Quando era criança, ele foi circuncidado, cumpriu a lei. Mas lá ele é batizado, né, com a idade de um judeu já adulto. Porque sabe fazer confissão. Criancinha de colo, meu caro ouvinte, não tem condição de fazer nenhuma confissão de pecado, porque ela não sabe o que é aquilo. Por isso Jesus Cristo disse: se você não se tornar como uma criança, não pode ver, não pode entrar no reino dos céus, se não se tornar como uma criança. Então, é uma prova de que uma criança não pode confessar pecado, e por isso ela não pode ser batizada. Que você fique com essa palavra nesta noite, ouvindo a palavra, você cresça mais. E se você já batizou seus filhos, ou você mesmo foi batizado, não tem problema. Siga Jesus, siga o Cristo, que você vai ver que a forma correta de tudo isso que nós estamos falando aqui é não batizar uma criança, e batizar quem já tem entendimento no credo ao batismo, de quem já tem entendimento para confessar os seus pecados e também ter arrependimento. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, que essa palavra fique gravada no seu coração. Deus vos abençoe. Amém. Amém.